Bhaktivinoda Thakur, para nós, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque foi ele que arquitetou todo o Vaishnavismo, o Gaudiya Vaishnavismo, nessa visão que nós hoje temos, né? O Bhaktivinoda Thakur, ele foi assim, uma pessoa que nasceu numa família muito abastada, assim, com muitos recursos, né? E desde criança ele teve uma educação muito ocidental. Ou seja, ele foi cristão, assim, inclusive ele aprendeu, acho que aramaico, não sei, para ler a Bíblia, né? nesse idioma assim, original. Então, uma pessoa assim, que era desde criança manifestava assim, sintomas assim, de muita erudição. E Bhaktivinoda Thakur, ele tinha essa mentalidade assim, muito ocidentalizada, assim, pela sua criação, né? Estudou numa escola assim, assim, que era como regida pelos ingleses, né? Então ele aprendeu a falar o inglês assim, muito fluente. E isso tudo tinha um propósito assim, interno, um propósito escondido assim, muito forte, porque Bhaktivinoda Thakur, ele que depois, né, ou seja, que Bhaktivinoda Thakur, ele teve contato, né, com o Gaudiya Vaishnavismo mais tarde na sua vida, assim, contato mais intenso, né, porque também ele se atraiu por outras ramas assim, da filosofia védica, né, como o impersonalismo também. Entretanto, tudo isso foi... E a gente entende também que isso é como uma lila, né? Porque Bhaktivinoda Thakur é como um associado eterno, né? de Mahaprabhu, né? de Krishna. Entretanto, nessa lila manifesta, Bhaktivinoda Thakur teve esses passatempos, né? De ser cristão, de se interessar pelo impersonalismo, assim. Mas quando ele teve o contato com o Gaudiya Vaishnavismo, quando despertou nele tudo isso que ele representou para o Vaishnavismo, ele fez isso de uma maneira muito magnífica e essa influência ele utilizou isso para o nosso próprio benefício, porque ele, por exemplo, ele escreveu mais de 100 livros, né, por isso foi considerado o sétimo Goswami de Vrindavan. Uma pessoa assim que teve... Imagina, ele era grihasta, era chefe de família, ele teve acho que 11 filhos, se não me engano, 11 filhos, e quando a gente vê a rotina de Srila Bhaktivinoda Thakur, a gente fica assim, abismado, porque as horas que ele dormia muito pouco, assim, dormia, sei lá, das 9 às 11, meia-noite mais ou menos, depois ele ia escrever, né? Depois ele cantava japa, porque ele era um juiz, ele foi um juiz assim, no governo inglês, ele foi um juiz e ele, bom, sempre tendo esses cargos administrativos, e mesmo assim ele tinha tempo, né, para cantar, cantava 64 voltas, escrevia os livros, e ele começou a pregar o Vaishnavismo assim, para a sociedade, né? Como ele era muito respeitado, ele foi assim como um escritor assim prolífico, assim, escreveu muito, todo mundo respeitava muito, pessoas eruditas daquela época respeitavam o Bhaktivinoda Thakur, e ele teve essa visão, né, de levar o Gaudiya Vaishnavismo para o Ocidente. Essa era a visão. Então, por isso é muito importante, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Ou seja, então ele que estruturou o Gaudiya Vaishnavismo, como a gente vê hoje, e foi o seu filho, né, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, que colocou em prática. Então, porque ele também, o Bhaktivinoda Thakur, ele orou a Krishna que lhe mandasse um filho que continuasse a sua missão. Então veio Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Prabhupada Bhaktisiddhanta colocou em prática todos os ensinamentos de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Então por isso, e ele tem essa relação muito forte com Gadadhara Pandita, né? Ou seja, então na verdade, Prabhupada Bhaktisiddhanta sempre via, né? Ele conseguiu perceber que Bhaktivinoda Thakur era como uma expansão de Gadadhara Pandita e de Lalita, né? Lalita também, né? Bom, as glórias de Srila Bhaktivinoda Thakur são tão exaltadas que até mesmo o Sr. Brahma, com suas 4 bocas, não pode descrevê-las completamente.
Bhaktivinoda Thakur é uma personalidade transcendental e nós não somos transcendentais, então como poderemos falar da sua glória? Né? Apenas uma pessoa transcendental pode apresentar suas glórias. Ouvimos de nosso Gurudeva e de outros Vaishnavas e também li em livros fidedignos que Srila Bhaktivinoda Thakur recebeu o título de sétimo Goswami, né? Desde o tempo dos 6 Goswamis até o seu tempo, ninguém mais havia sido denominado com tal título. Né? Isso foi até foi um escritor, assim, uma pessoa muito famosa, que deu esse título para Bhaktivinoda Thakur. Porque escreveu 100 livros e livros assim, muito especiais, assim, que tratam do Gaudiya Vaishnavismo assim, de uma maneira muito fina. Né? Bom, durante sua estada manifesta neste mundo, né, ele nasceu em 1838, abandonou o corpo em 1914, pessoas eruditas e devotos testemunharam suas atividades gloriosas e deram-lhe este título. Foi ele que, mais uma vez, iluminou os verdadeiros princípios do Gaudiya Vaishnavismo. Se ele não tivesse aparecido no período em que veio, todos os ensinamentos do Gaudiya Vaishnavismo puro teriam submergido para sempre um oceano de esquecimento. Esse foi um período negro para o Gaudiya Vaishnavismo. O Siddha Pranali, né? Que é um processo, né? É um sistema que concede a perfeição, né? Ou seja, que dá o Siddha Deha para o discípulo, né? Ou seja, no momento que você se inicia, então o Guru ele já vai falar do teu Siddha Deha, ou seja, antes de você praticar a bhajana, antes de você passar dessa fase de anartha nivriti, ou seja, de limpeza, assim, de todas essas impurezas, então o Guru te dá o Siddha Pranali e você já começa a meditar no seu corpo espiritual de uma gopi, de uma manjari, coisa assim. Então isso gerou esse sistema, né, que existe, mas isso gerou toda uma distorção e o sarradismo, ou seja, o imitacionismo, né? Sarraja significa algo fácil, algo que é fácil e falso, né? Ou seja, que você realmente assuma uma posição que não é verdadeira. E, então isso gerou muitos desvios, assim, as pessoas, por exemplo, havia muitos Vaishnavas, gurus Vaishnavas, né? Que, por exemplo, que pregavam e eram muito populares, né? E eles fingiam assim, sentimentos, assim, choravam, faziam assim, tinham como sentimentos assim, muito falsos, né? E eles se aproveitavam assim, das mulheres, né, que se aproximavam, ou seja, então muitas vezes eles se vestiam de Krishna e as mulheres de golpes, e assim, e tinham assim, até como contatos assim, sexuais assim, ilícitos com essas mulheres. Então, era uma coisa assim, muito horrível nesse momento, né? E por isso e Bhaktivinoda Thakur ele ele apareceu nesse momento justamente para resgatar a essência do Gaudiya Vaishnavismo, né? Inclusive Sri Samaraj conta, né, que uma vez, por exemplo, havia um Sarraja que era um pseudo-devoto que ele se sentia assim, muito êxtase, assim, ele quando cantava para as deidades dele, de Goramitai, ele chorava, ele, né, como rolava no chão, ele entrava em prantos, então ele era muito famoso por isso. E Sri Samaraj teve curiosidade de visitá-lo, então Sri Samaraj chegou e quando abriu o altar ele começou a cantar e começou a chorar e começou, né, a gritar, né, essa coisa toda. Então Sri Samaraj perguntou para ele, quem é Goura, quem é Nitai? Aí ele falou, a Goura é esse. Aí o Samaraj foi embora e disse, ele é um farsante. O Samaraj falava assim, ele explicou que quando esses sentimentos despertam no nosso coração, nós perdemos os nossos sentidos, ou seja, nós não conseguimos, né, nos controlar, né? Então ele não poderia, era como um farsante, porque, né, externamente estava inventando esses sentimentos, né? Poderia diferenciar quem é Gura, quem é Nitai, se você está em êxtase, está em bhava, você não consegue controlar isso, né?
Então esse foi um período negro para os Gaudias Vaishnavas. Os Sahajas costumavam dar o que chamava, bom, Siddha Pranali, né, que eu falei, né? Para toda e qualquer pessoa, sem nem mesmo saber se os tão chamados discípulos eram realmente devotos. Os seguidores não conheciam a filosofia Gaudiya Vaishnava, nem possuíam qualquer sadachara. Né? Sadachara é como essa etiqueta, né, de comportamento, né, que você tem que ter. Mas eles se abrigavam em os seus gurus Sahaja Babaji, que pretendiam dar-lhes o seu Siddhadeha. Né? Ou eles compreendiam mal os ensinamentos de Mahaprabhu, de acordo com a sua concepção de Siddhadeha. Gaudiya Bhajana significa viajar para Vrindavan, viver lá e ter filhos com as esposas dos outros. Né? Eles consideravam que ao fazer isso eles se tornariam gopis. Eles se tornariam gopis. Vamos lá. Seu Guru dizia, e eles, estou lhe dando Siddhadeha e Siddha Pranali. Para quem fingia-se dar Siddhadeha, pensando, eu sou este corpo. Seus discípulos não conheciam o básico dos ensinamentos de Mahaprabhu. As pessoas não sabem que são partes integrantes e servos eternos de Krishna. Na verdade, como as gopis são aquelas que são amantes ou amados deste mundo. Eles pensam que devem encontrar uma senhora, viver com ela e gozar de vida sexual. Eles pensam que este falso prêmio é a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Então são os Prakrita Sahajas, né? Então, ou seja, o Prakrita Sahaja ele pensa que os passatempos espirituais, né, a Prakrita, né, de Krishna, né, eles pensam isso de uma forma mundana, né, ou seja, Prakrita. Né. Prakrita significa material, mundano. Né. Então eles acham que isso é como assuntos similares entre homens e mulheres. Né. Bom, em nome do Gaudiya Vaishnavismo, esses Sahajas realizavam Hare Krishna Kirtana, seguindo o corpo morto durante os cortejos fúnebres, e em seguida recebiam grande quantia dos parentes ricos do falecido. Em seus chamados Kirtanas, a palavra Krishna não era claramente manifesta. Era difícil para o público realmente encontrar a palavra Krishna. Os cantores cantavam Hare Krishna, numa melodia muito extravagante, né? E todo mundo gostava, ou seja, é que eles são pessoas assim que estavam muito assim apegadas à forma. Então, Srila Prabhupada se conta também que uma vez um devoto veio fazer um bhajana, né? Era um kirtaniya, um devoto assim que fazia bhajana assim, de uma maneira muito incrível, né? E ele sentou para fazer bhajana e foi cantar o Mahamantra Hare Krishna. E quando começava com Hare Krishna, desse jeito assim, então um Mahamantra ele gastava como acho que uns 5 minutos assim, para cantar um Mahamantra, era uma coisa assim. Mas Prabhupada Siddhanta rejeitou isso, ele falou, não, isso não é assim, quando você canta Mahamantra Hare Krishna, você pode ter esse, você não pode achar que a melodia, que esses sentimentos assim, externos são parte do seu bhajana. Né? Então, na verdade, essas pessoas geralmente são pessoas enganadoras, né? Que eles somente se preocupam com dinheiro e fama. Né? E muitas vezes também eles, nesse momento, eles bebiam vinho, comiam carne, comiam peixe, né? E eles eram chamados Vaishnavas, eles pensavam que podiam realmente representar o Gaudiya Vaishnavismo. Então, na sociedade, as pessoas mais cultas, elas ficavam envergonhadas dos Vaishnavas. Isso é o que acontecia nesse momento. Né?
seja, ser Vaishnava era algo assim muito horrível naquela época. Hoje também às vezes pode parecer assim. Mas naquela época, principalmente, se uma pessoa queria ser um Vaishnava, era uma coisa assim que totalmente repugnante, devido a esse mau comportamento. Então, Bhaktivinoda Thakur foi a primeira pessoa no seu tempo a pregar a filosofia concreta de Chaitanya Mahaprabhu para a sociedade instruída. Por sua pregação, as pessoas ficaram sabendo sobre o verdadeiro amor transcendental, o Prema Bhakti. E por esta razão é que ele foi-lhe dado o título de sétimo Goswami. Então foi Bhaktivinoda Thakur que ele realmente ele pregou, né, para as pessoas que tinham assim, inteligência, né, assim, material, né? E por isso ele conseguiu influenciar muitas pessoas. Assim como o rei Bhagirata trouxe o rio Ganges para a terra, para a Índia, Bhaktivinoda Thakur trouxe o Bhakti Ganga, o fluir do rio Ganges, do Bhakti, e deste modo, por causa dele, muitas pessoas tornaram-se inspiradas a seguir o Gaudiya Vaishnavismo puro. Se ele não tivesse aparecido, não estaríamos nesta missão. Se Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj não tivesse vindo para o Ocidente, se ele não tivesse ido a Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, e se Prabhupada Bhaktisiddhanta não tivesse vindo de Srila Bhaktivinoda Thakur, qual teria sido o destino de vocês, da gente? Sua boa fortuna é proveniente de Bhaktivinoda Thakur, que pregou filosofia pura de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Isso é como Bhaktivedanta Maharaj Goswami falando. Jai, Guru Premanandi. Jai, todos nós vamos passar da Bhakti Pramod.